Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari e o vídeo de hoje, no caso, eu vim trazer uma palavra de Deus pro seu coração. Então eu peço que você não pule esse vídeo, eu prometo que eu vou ser bem rápida, bem cirúrgica, tá? Tô ficando muito mais craque nesse negócio de gravar vídeo, então eu tô conseguindo falar bem menos. O que pra mim sempre foi uma luta, porque eu sempre fui uma tremenda de uma tagarela. Mas o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é uma palavra que eu orei para que Deus fosse no meu coração, procurei no Senhor, e uma coisa que ele vem falando comigo, inclusive que ele falou hoje, que é sobre planos e futuros, que inclusive é o título desse vídeo. Então vamos falar um pouco sobre isso. Bom, o que tem a ver nesse negócio aí de planos e futuros? Qual que é a mensagem desse vídeo, dessa palavra? O que eu queria falar pra você hoje é em relação à ansiedade. E não em si só a ansiedade, mas a sua ânsia em relação ao futuro, suas expectativas em relação ao futuro. Uma coisa que Deus tem falado comigo, que ele falou muito no meu coração, é sobre como nós, seres humanos, a gente vive colocando nossas expectativas no futuro e no amanhã e esquece de viver o hoje, esquece de viver o agora. Inclusive, eu tava lendo, né, hoje o livro eu tô lendo esse livro do C.S. Lewis, que é Cartas de um Jovem para o Seu Aprendiz. Inclusive, eu indico demais, gente, esse livro. E tem uma parte que eu anotei, porque eu achei muito interessante, muito legal o que o Lewis escreveu, que ele vai dizer o seguinte: o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Acabou. O que significa? O presente é o ponto em que toca a eternidade. Isso quer dizer, quando o Lewis escreve isso, ele está querendo dizer o seguinte: o tempo presente hoje, o seu presente, é o que está conectado com a eternidade. Porque o seu passado está congelado. Seu passado já foi. Não vai voltar mais, não vai fluir. O seu futuro nem existe. O único tempo que toca a eternidade é o agora. Então, se Jesus voltar hoje, o nosso futuro que nós ansiamos tanto e que nós planejamos tanto não vai ter valor algum, vai ser inútil. Como Salomão diz, vai ser como correr atrás do vento, não vai ter influência, porque ele não vai ter acontecido. Sabe, a nossa geração, eu sei que todo mundo tá cansado de ouvir isso, ai, a nossa geração, mas, gente, isso é uma verdade. Pra ser sincera, acho que o ser humano sempre foi assim, só que a tecnologia potencializou essa questão da ansiedade e do imediatismo. E eu cheguei à conclusão hoje do quanto eu sou imediatista, do quanto a gente quer os resultados dos nossos trabalhos sem esperar o tempo determinado para que esses frutos venham a acontecer, né? A Bíblia vai dizer que você reconhecerá a árvore pelos seus frutos. Só que uma árvore demora para crescer, ela demora para florescer. Ela não cresce do dia para noite. Só que a gente quer os resultados e num tempo que não condiz com o nosso tempo que a gente plantou, sabe? A gente quer colher amanhã o que a gente plantou hoje. E embora a gente fale isso, você vai colher amanhã o que você colhe hoje, não é de fato amanhã, gente. Isso demora, isso demanda tempo. E assim, não tem problema você planejar o seu futuro, você criar metas, você criar sonhos, você ter objetivos. Isso tá certo, você deve sim fazer isso. E, claro, e de verdade, planeje sim, tenha planos, tenha sonhos, tenha metas e objetivos. Isso é saudável, ainda mais se você já é maior, já é mais velho, isso é essencial, porque não dá pra você ser encostado, não rola. Mas a questão não é você em si planejar, mas é você viver já num futuro que você não sabe como vai ser. É você criar expectativas demais em cima dos seus próprios planos, sem ter a noção de que eles podem ser frustrados. Não quer dizer que Deus não vai realizar os seus sonhos e muito menos concretizar os seus planos. Não, Deus quer sim concretizar. Só que a gente tem sempre que buscar que a nossa vontade e os nossos sonhos estejam alinhados com os de Deus. E muitas das vezes nós não fazemos isso, que é por isso que nós somos frustrados. Porque uma coisa que o Senhor falou comigo hoje, no momento que eu estava tendo com ele, que eu estava lendo Provérbios, Provérbios capítulo 3, em que eu tomo um propósito com o meu ministério de ler o mês inteiro Provérbios. Jesus falou comigo sobre nós colocarmos os nossos sonhos, nós não depositarmos os nossos sonhos em Deus. Como assim? A gente sonha. E em vez de a gente entregar isso para Deus, a gente coloca no nosso próprio coração. E aí a gente alimenta esse sonho com as nossas próprias expectativas. Só que a verdade é que a nossa vida nunca vai ser como a gente imagina, né? Eu não sei se vocês têm essa mania de antes de dormir,
ficar pensando na vida, ficar criando história, fanfic, como a gente fala, ficar criando fanfic, pensando no futuro. Fazia muito isso quando eu era criança. A minha ilusão era que quando eu tivesse 18, que é o que eu tenho hoje, ai, gente, eu só andaria de salto, eu estaria sempre com vestido, eu seria rica, essas coisas assim. Não aconteceu. Tô aqui, né? Vocês podem ver que não foi o que aconteceu com a gata. Tipo, tá tudo bem. A vida é assim. A gente vai crescendo, a gente vai percebendo que as coisas nunca são como a gente imagina. O problema é que a gente não percebe, mas mesmo depois de mais velha, a gente continua fazendo isso. A gente continua pegando os nossos sonhos e a gente sonha. Fala que entregou pra Deus, pai, Deus, tá nas tuas mãos. Mas na verdade não tá. A gente continua guardando os nossos sonhos só pra nós e continua alimentando ele com as nossas próprias expectativas, que muitas das vezes elas são irreais. E aí, quando chega lá e não acontece como a gente gostaria, a gente fica bravo com Deus e se afasta de Deus. Sendo que a culpa não é dele, porque ele não prometeu que ele ia fazer do jeito que você queria. Você que achou que ia ser assim. Essa é a verdade. Além de você precisar estar focado no seu presente, entregar de fato os seus sonhos nas mãos de Deus, confiar no Senhor e fazer a sua parte, também é necessário que você descanse. Eu sei que é muita coisa, mas não é tanta coisa assim, não. Você vai perceber que uma coisa vai te levando a outra. Quando você começa a orar entregando os seus sonhos para Deus e para de compactar eles aqui, alimentando eles igual uns monstrinhos que a gente alimenta, você fica muito mais leve. E aí você vai ver que com o tempo, talvez esses sonhos até mudem, porque eles vão começar a ser moldados por Deus, e aí eles vão começar a ganhar mais a forma dos sonhos que Deus tem para você. Você já vai começar a ficar mais em paz. E se não acontecer, a sua frustração vai ser muito menor do que se não tivesse nas mãos de Deus, porque você vai entender que foi a vontade de Deus, e isso vai te trazer paz. Olha que coisa boa. Você já tá em paz, já tá aceitando, não, de boas. Mas isso não quer dizer que você tá sem fazer nada. Você tá trabalhando, você tá fazendo a sua parte. Você faz a sua parte, mas entrega na mão de Deus. Amém? Segue a vida. Depois que você entrega os seus sonhos nas mãos de Deus e você começa a descansar o seu coração, você vai perceber que aos poucos você vai perder o medo. E, gente, o medo é uma coisa muito ruim. O medo é uma coisa surreal, de verdade. A minha experiência ano passado, que foi 2024, que é muito estranho falar o ano passado, porque faz pouquíssimo tempo que o ano virou, mas ano passado, eu fiz vestibular. E foi um ano muito louco. Foi um ano, ó, tapa virada. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito ansiosa. Eu já sou naturalmente ansiosa. Mais do que ansiosa, eu comecei a criar uma espécie de monstro do meu futuro. Um monstro mesmo do meu futuro. Eu vivia em prol disso. Eu ficava obcecada. Eu tinha pavor de morrer de fome, de ser desempregada. E eu me cobrava muito, porque eu achava que eu só tinha aquela chance. É aquela prova. Se eu não passar nessa prova, minha vida acabou. Porque o Enem, ele faz isso com a cabeça. Por isso que eu falo que isso é tortura legalizada. Mas, não focando, mas tipo, voltando assim pro foco, eu realmente fiquei muito, muito louca. E o vestibular fez isso comigo, mas tem outras coisas que nos deixam assim. Talvez a ansiedade de ter um namorado ou uma namorada, a ansiedade em querer casar, construir uma família, talvez o medo de você já é pai de família se você é casado, talvez o medo de achar que você não vai conseguir ser um bom marido para sua esposa, um bom pai para seu filho, talvez porque o seu pai não foi um bom pai para você, então você começa a ficar com esse medo do futuro, e se meu filho crescer e ficar com raiva de mim como eu tinha raiva do meu pai, ou você talvez medo de não ser uma boa mãe, o medo, sabe, gente, o medo ele é louco, talvez um medo de não ser um bom líder, um medo do futuro mesmo. Tipo, o futuro faz isso. Na verdade, não é o futuro. O diabo faz isso com a gente. Lendo este livro novamente, gente. Isso aqui, o C.S. Lewis, gente. Esse homem foi muito usado por Deus, olha. Nesse livro aqui, ele vai falar sobre como o inimigo, ele quer que a gente fique preso com medo do futuro assim, porque aí ele rouba a gente do tempo presente. E você estar ausente desse tempo é um perigo muito grande, porque isso te afasta das pessoas, te afasta de Deus, te afasta de tudo que você possa imaginar. Tem uma parte aqui que ele fala que eu creio que se encaixa perfeitamente com isso que eu tô falando, que ele vai dizer: no entanto, nós, no caso, como esse é um livro de cartas de um diabo para o seu aprendiz, é meio que o diabo escrevendo cartas pro sobrinho dele, que tá aprendendo a ser um capetinha, né? Um capeta júnior. E
Aí ele tá escrevendo. Então, no caso, quando ele fala nesse livro o inimigo, quando ele fala inimigo, é o diabo se referindo a Deus, porque pro diabo, Deus é o inimigo dele, entendeu? Espero que tenha ficado claro aí, porque senão vocês não entendem o que tá sendo. Tem que contextualizar, né? Vamos lá. No entanto, nós desejamos um homem dominado pelo futuro, assombrado por visões de um céu ou de um inferno iminente sobre a terra, pronto para quebrar os mandamentos do inimigo no presente, desde que, com isso, o levemos a pensar que possa alcançar um ou evitar o outro, independente em sua fé no sucesso ou no fracasso de planos cujo fim ele não viverá o suficiente para conferir. Queremos que toda uma raça persiga perpetuamente o fim do arco-íris, que nunca seja honesta, nem gentil, nem feliz do agora, mas sempre usando toda a realidade presente que lhe é oferecida no presente como mero combustível com o qual abastecer o altar do futuro. Caramba, né? O diabo nada mais e nada menos está nos dizendo de que ele quer que a gente fique preso com expectativas altíssimas e irreais, obcecados, fanáticos com o que nem aconteceu, porque a gente perde o tempo de agora e, para falar a verdade, a gente nem vai sequer viver o bastante, talvez a gente nem viva o suficiente para viver tudo aquilo que a gente tanto almeja. E nisso ele não fala só na sua vida, ele fala no sentido geral, medo de guerras, medo do fim do mundo, medo de tudo isso, sabe? O medo, ele é horrível, que o medo é a ausência de fé. Se você tem medo e se você deixa o seu medo te dominar, quer dizer que você está deixando que esse medo seja mais forte que a sua fé. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E Jesus também vai dizer para um homem, se eu não me engano, acho que ele vai atrás por alguma coisa assim, não lembro agora, mas eu vou deixar a passagem aqui. E aí Jesus vai responder para ele assim: não temas, tão somente creia. Que, para falar a verdade, é uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos. E então, para só terminar esse vídeo, eu queria te falar que eu entendo o seu medo, que eu entendo a sua ansiedade e que eu entendo que agora, talvez essa fase que você vai entrar na sua vida é uma fase de novidade. Você não sabe o que esperar, a sua vida vai mudar e que você muitas das vezes não consegue dormir porque você fica pensando no amanhã e isso te dá medo. Mas acalme seu coração, porque ano passado, quando eu tava numa fase muito louca da minha vida, onde a minha vida tava mudando bastante, eu não conseguia me acalmar. Eu não conseguia, mesmo sabendo, eu sabia que Deus estava comigo, mas isso pra mim não mudava. Não porque Deus não mudava, mas é porque eu deixei com que as minhas emoções me dominassem. E isso é o perigo da coisa. Quando você deixa os seus sentimentos te dominarem, você não consegue mais ver Deus, mesmo que ele esteja na sua frente. E é o que o inimigo quer. Ele quer que seus sentimentos te dominem, ele quer que o medo te domine, ele quer que a autodepreciação te domine, que você ache que você não é capaz, que você não vai conseguir, porque aí ele vai te prender. Ele vai te prender e aí você não vai conseguir avançar. Porque o diabo ou ele vai te prender num futuro irrealista que você criou para te frustrar, ou ele vai te prender num medo excessivo do futuro e numa falta de fé muito grande, incredulidade muito grande, para que você não consiga se mover e que você fique paralisado, paralisada. Foi o que aconteceu comigo ano passado. E foi uma experiência muito ruim. Mas uma coisa, Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que mesmo ele tendo a sua palavra, deixando uma Bíblia inteira com palavras, vidas e exemplos para que eu soubesse que ele estava comigo, ele ainda assim usou a boca de uma pastora chamada Beatriz Lacerda para ir na minha igreja em um culto de mulheres. E eu fui lá na frente, ela pôs a mão sobre minha cabeça, orou por mim. E Deus usou a boca dela para falar algo para mim, que foi uma base para mim. E me deu muita força. Então eu queria dizer isso para você também. E Deus disse assim: eu vejo você muito ansiosa, muito preocupada com o seu futuro. Mas o futuro que para você é incerto, para mim já está escrito. E eu queria falar isso para você. O futuro que para você é incerto, a profissão que você não sabe que você vai seguir, o leite que você não sabe se amanhã você vai comprar, a prova que você não sabe se você vai passar, o lugar que você não sabe para onde você vai, eu não sei. Mas o que para você é incerto, para Deus já está escrito. Então tudo que você pode fazer
é falar com Jesus, é mostrar para ele como está o seu coração. Não se sinta menos crente por estar duvidando ou por estar triste, pelo contrário, porque é o que o diabo quer, porque ele te envergonha para te afastar de Deus. Vá até Jesus, fale para ele como você está, porque a Bíblia vai nos dizer que o pai corrige ao filho que ele ama, lá em Provérbios. Então, se ele te corrigir e ele vai, não é porque ele tá bravo, mas é porque ele te ama, ele quer que você confie mais nele. E você vai perceber que Deus ele quer reverter essa crise que você está passando em uma forma de você superar, vencer e isso fortalecer a sua fé. Porque as provações existem para isso, para nós passarmos por ela e crescermos em maturidade e em fé. E eu queria te dizer que Deus, muitas das vezes, não vai te livrar de uma grande tempestade, mas Ele vai te dar o barco, Ele vai te dar os recursos para você passar por ela. E quando a tempestade acabar e você estiver bem, Ele vai te mostrar a direção. Então é isso. Eu espero que essa palavra realmente tenha falado ao seu coração, que você tenha conseguido entender melhor e que você fique com seu coração em paz. E que você busque no Senhor todos os direcionamentos para a sua vida. Porque isso é só um vídeo, mas o direcionamento mesmo é o que Deus tem para a sua vida, os sonhos do Senhor, é somente Ele quem vai revelar. É isso. Um beijo, Deus te abençoe.